Pessoal, vão colocando, deixando o presente lá no bate-papo. Hoje a gente encerra a disciplina de legislação, tá certo? Com a parte tributária. E aí, terminando essa disciplina, não vai dar tempo de ver tudo, logicamente, né? Eu espero que futuramente a gente veja algum dos tópicos. Eu já falei com a Cíntia, falei para ela que não vai dar tempo trabalhar toda essa parte da legislação tributária, e quando for lá na disciplina de tópicos especiais em finanças, ela vai, né, abordar parte da disciplina, porque essa é a única disciplina que eu não consigo trabalhar assuntos com as outras, que ela é mais específica, mais para a parte do direito em si, né? E aí, como é, a Cintia, ela retoma a parte da contabilidade tributária, né? Ela vai ensinar vocês como calcular os tributos, tanto da parte do aspecto tributário, mas também com o aspecto pessoal, né? A parte dos encargos sociais. Aí eu falei para ela que ela vai ter que fazer uma revisão, né? Dos conceitos dos tributos, porque não, não vai dar para trabalhar com afinco, né? Por conta do tempo. Peço que vocês coloquem os presentes, né, lá no chat. Na aula passada, nós tínhamos encerrado na definição de tributo, né? Nós vimos que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele vai definir tributo como toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua de sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito formal de tributo dado pela legislação brasileira. Nós vimos o passo a passo, né? Cada elemento desse conceito de tributo, né? Nós vimos o que significa essa prestação pecuniária, né? É uma prestação em que ela é feita em dinheiro, né? Pecúnio quer dizer que é em dinheiro, ou seja, ela é paga em dinheiro. Aí nós vimos a questão do compulsório, né? O que significa a questão de ser compulsório? Significa que ela é obrigatória, ou seja, eu não tenho escolha, né? Uma prestação que ela deve ser paga em dinheiro e que ela é obrigatória. Em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, o que diz isso? Me diz que o tributo ele deve ser pago em valores na moeda corrente, né, em dinheiro. Eu não posso pagar o tributo lá com galinha, com porco, né? Não posso pagar o tributo com outro valor que não seja em moeda corrente. Então, continuando. Então, que não se constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, o que isso significa? A gente sabe que o tributo, ele se distingue da multa, tá certo? Então, eu não posso confundir jamais o tributo com a multa. Não é porque eu estou pagando um tributo, por exemplo, o IPVA, é um tributo que tem como fato gerador a possuir um veículo automotor. Então, no momento que eu compro uma moto ou um carro, eu sou obrigado a pagar IPVA. Então, não é porque eu estou pagando IPVA da minha moto que eu fiz algo errado. Mas, por exemplo, se eu passar no sinal vermelho, ou então passar no limite de velocidade de uma via, eu posso ser multado por infringir uma lei. Então, a multa ela se distingue do tributo justamente porque o tributo ele não é uma sanção e a multa é uma sanção porque eu fingi uma determinada regra. Se eu estiver indo muito rápido ou mesmo se tem algum desses termos que vocês não entenderam ou não estão entendendo, ou se tem algum termo que eu falar que vocês não entendem, vocês me interrompem, tá certo? E fala, Pedro, eu não entendi tal aspecto, que aí eu falo novamente, né, e reviso, tá certo? O item D, instituído em lei. O que significa isso? Que os tributos, eles devem ser, né, eles devem ser instituídos em lei.
é uma decorrência do princípio da legalidade, né, expresso no artigo 150, inciso 1º da Constituição, né? Tem que ter uma lei para cobrar aquele tributo ou mesmo para que aumente aquele tributo, certo? Tem que ter uma lei que se cobre. E cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é, sem qualquer margem de inscrição, é a questão do lançamento, né? Essa atividade administrativa plenamente vinculada é exatamente o ato de lançar o tributo. O que é esse lançamento? É quando o sujeito ativo, no caso o Estado, lança a obrigação de pagar o tributo para o sujeito passivo, no caso o contribuinte, né? O sujeito passivo é aquele que sofre a ação do Estado, no caso o tributo. E aí, o que é esse lançamento? O lançamento é exatamente a guia para pagar aquele tributo, aquele boleto, né? Nós temos dois tipos de lançamento. Existe um lançamento por ofício e o lançamento por declaração. O lançamento por ofício é aquele em que o sujeito passivo não precisa fazer nada para que o tributo seja cobrado para ele. Por exemplo, IPVA. Eu não preciso fazer nada. No momento que eu compro uma moto, todo ano vai chegar lá um boleto para mim, uma carta lá no meu endereço com um boleto lá para pagar o IPVA. Eu não preciso fazer nada para que o Estado me cobre o IPVA. É diferente do imposto de renda. O imposto de renda, o lançamento é por declaração. Então, todo ano eu tenho que fazer uma declaração declarando quanto que eu ganhei para o Estado, né? Quanto eu ganhei, quanto eu gastei para o Estado. Então, é o chamado lançamento por declaração. Então, existem esses dois tipos de lançamento: lançamento por ofício e lançamento por declaração. O ofício, eu não preciso fazer nada para que o Estado me cobre. Já o por declaração, eu tenho que declarar, né, o que eu ganhei, né, para que o Estado possa me cobrar o tributo devido. Aí vamos lá, prosseguindo. Se passasse o slide, era bom. Pronto. Aí nós temos a questão da competência tributária. O que é essa competência tributária? Ela é intransferível, certo? No caso, o princípio do federalismo delimitou entre as pessoas políticas o poder de tributar. A atribuição da competência tributária às pessoas jurídicas de direito público está prevista nos artigos 133 a 156 da CF, dividindo-se entre elas o poder de instituir e cobrar tributos. O que é essa competência tributária? É o poder que a Constituição estabelece, né? É o poder que a Constituição dá para que o poder público possa cobrar tributos dos contribuintes. No caso, essa competência tributária, ela diz que União e Estado, ela diz que tributos a União, Estados e municípios e Distrito Federal podem cobrar. Então diz, aí a Constituição ela é clara e ela vai dividir, ó, tais tributos só a União pode cobrar, tais tributos só os municípios podem cobrar e tais tributos só os estados podem cobrar. Então, a competência tributária meio que divide os tributos, né? Tem impostos que só a União cobra, só os estados cobram e só o município cobra. Então, isso que é a competência tributária, tá certo? E ela é intransferível, ou seja, o município não pode transferir a competência tributária para o Estado, nem vice-versa, certo? Ela é intransferível, irrenunciável, ou seja, aquele ente não pode, o Estado não pode se omitir, o município não pode se omitir de cobrar aquele tributo, e é indelegável, ou seja, não posso delegar aquela competência para outro ente. Não se confundindo com a capacidade tributária ativa, que é administrativa e delegada. Essa questão da capacidade tributária é a capacidade que o Estado tem de cobrar aquele tributo. Então, por exemplo, se tem, vamos dizer que a União institui um novo tributo que a gente vai já ver, que é a questão do empréstimo compulsório. Então, vamos dizer que
haja vista que criou-se uma calamidade pública, né? Aconteceu algo no Brasil vamos dizer, uma catástrofe maior do que o coronavírus agora, e o governo está precisando de dinheiro, e com isso vai instituir empréstimo compulsório, que eu vou já falar o que é um empréstimo compulsório. E aí a União não consegue, né, cobrar esse imposto, e aí ele precisa da ajuda dos municípios para cobrar esse tributo. Aliás, esse imposto não, esse tributo. E aí a União ela pode pedir a ajuda dos municípios para cobrar esse tributo. É diferente, a capacidade tributária é diferente da competência. Ou seja, quem está cobrando esse empréstimo compulsório é a União, mas para cobrar ela está precisando da ajuda dos municípios. Então, é diferente, tá certo? No caso, quem está cobrando realmente vai ser a União, mas o município ele vai dar só uma ajuda no que se refere à logística, né, de cobrança do tributo. Então, ele diz aí, no entanto, apesar de ser irrenunciável e intransferível, o exercício da competência tributária pode ser considerado facultativo, cabendo a cada ente tributante decidir sobre o exercício de sua competência tributária. Então, isso é bastante interessante, porque, por mais que ele seja irrenunciável e transferível, o exercício da capacidade tributária é facultativo. É tanto que aqui eu dou um exemplo para vocês. Nós temos um imposto que é o IGF, que é um imposto sobre grandes fortunas. É um imposto que ele está previsto na Constituição Federal. Ele é um imposto da União, que a União pode cobrar imposto sobre grandes fortunas, está previsto na Constituição Federal, mas até hoje, até o presente dia de 2020, a União ela não instituiu, não criou uma lei complementar para regulamentar esse tributo, né? Não sei por quê, mas até hoje não existe imposto sobre grandes fortunas. Por mais que exista a competência tributária, por mais que exista a previsão legal de cobrança desse tributo, ainda hoje não existe uma lei complementar que vá regulamentar a cobrança desse imposto. E aí, passada essa parte da competência tributária, a gente vai para as espécies dos tributos, né? Então, defende a maioria da doutrina que existem 5 tributos no atual sistema tributário constitucional brasileiro, né? A teoria pentapartida. No entanto, né, o artigo 145 da Constituição Federal, na esteira do artigo 5º do Código Tributário Nacional, indica a existência de somente 3 tributos. Então, veja aí, na atual, né, e na realidade, nós temos cinco espécies de tributos, mas na legislação em si, que vai normatizar esses tributos, só existem 3, né? No caso, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, dando a impressão que o ordenamento jurídico nacional adotou a teoria tripartida. Nessa medida, é fundamental conhecer as principais correntes doutrinárias sobre o tema, né? Aí nós temos algumas, né, correntes que vão... E existe ainda outra corrente, que é a chamada teoria bipartida, né? Que vai dividir os tributos em 2 espécies, os tributos que são vinculados e os não vinculados. Aí a gente vai é até interessante a gente explicar o que seria isso, o que vai diferenciar um tributo de outro. Por exemplo, os impostos, eles são exemplos de tributos não vinculados. O que quer dizer isso, Pedro? Isso quer dizer que o imposto ele não é vinculado à destinação do dinheiro. Por exemplo, o IPVA. Por que eu pago IPVA? Porque eu possuo um veículo automotor. Então, não é porque eu pago IPVA que aquele dinheiro que eu estou pagando IPVA vai ser utilizado para ajeitar a estrada, né, para construir novas estradas. Não, esse dinheiro não é vinculado ao fato gerador do imposto, não. Tá certo? Então, o dinheiro que vai lá para o IPVA pode ser usado para saúde, para educação, para qualquer área, tá certo? Então, ele não é vinculado. Diferente da taxa, por exemplo. A taxa, ela é um tributo vinculado. Então, por exemplo, quando você paga você
paga uma passagem de ônibus, por exemplo, e aí tem a taxa municipal, né, que o município cobra por você estar utilizando a parte da rodoviária, né, aquele R$ 1 que a prefeitura cobra. Aquela taxa, obrigatoriamente, tem que ser usada para manutenção do espaço lá, daquele terminal rodoviário. Então, as taxas, elas são vinculadas ao seu fato gerador, tanto as taxas como as contribuições de melhoria. Eu vou já explicar o que seria contribuição de melhoria. Mas, por exemplo, o município de Icó, vamos dizer que o município de Icó vai fazer um estádio, por exemplo, vai fazer um estádio de futebol, e aí todos as casas que ficam ao redor do estádio vão se valorizar, né, por conta do estádio. E aí o município pode cobrar uma contribuição de melhoria daqueles imóveis por eles terem sido valorizados. Então, esse dinheiro que vai ser cobrado dessa contribuição de melhoria, obrigatoriamente tem que ser destinado para aquela obra específica, ou seja, para custear aquela obra específica. Então, é diferente, certo? Essa questão da vinculação do fato gerador dos tributos. Os impostos, eles são diferentes, né? Os impostos, eles não são vinculados, diferente das taxas, né? Das contribuições de melhoria, também desses dois tributos. Então, aí Pedro, nós... Oi. como assim as casas ao lado do estádio vão ganhar valorização? Valorização de quê, realmente? Então, por exemplo, isso daí no caso, a contribuição de melhoria, que eu vou já explicar. Mas esse é exemplo. Se você, por exemplo, constrói uma obra pública, por exemplo, um estádio de futebol, ou então um hospital, ou então uma universidade, as casas que ficam em torno daquela obra pública, elas podem se valorizar. Por exemplo, uma praça. O município constrói uma praça. E aí, as casas que ficam em torno daquela obra pública, elas valorizam, elas aumentam o capital, elas aumentam o valor. Vamos dizer que uma casa, ela antes da construção daquela obra, ela valia 100 mil. E aí, depois, ela valoriza, né? Aquela obra traz tanta melhoria para em torno daquelas casas, que aí tudo fica mais caro, né? E aí, no caso, valoriza, né? Se era 100 mil, passa a valer 150, 200 mil. Porque pensa o seguinte, se eu estou colocando um estádio, ou mesmo, por exemplo, uma universidade, por exemplo, aí eu dou exemplo, por exemplo, a faculdade daqui do ICO. Vejam que várias casas em torno da faculdade, elas alugam, né, para estudantes que moram de fora. Então, meio que essas casas, elas valorizaram, né, por conta da universidade em si, que está instalada. Isso também acontece com hospitais, com estádios, nessas obras públicas, quando elas são instaladas, elas valorizam todo o entorno, né, de moradias, né, de espaços que ficam em torno. Então, o Estado, nada mais do que justo que o Estado cobre por essa valorização desses espaços. Então, o Estado pode cobrar essa contribuição de melhoria, né, por aqueles imóveis terem sido valorizados. Tá certo? Então, aí nós temos 5 espécies tributárias, né? Essas são, como eu já tinha falado anteriormente. Quais são? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Então, a gente vai ver cada um dessas 5 espécies tributárias. A primeira espécie são os impostos, né? O imposto que muita gente confunde, né, o tributo com o imposto. A gente está vendo que o tributo, nós temos 5 espécies tributárias. O imposto é apenas uma dessas espécies. Então, o imposto é uma quantia paga, né, obrigatoriamente por pessoas, organizações para um governo, a partir de uma base de cálculo e de um fato gerador. A base de cálculo eu expliquei, né, na aula passada, também expliquei a questão do fato gerador. O que é a base de cálculo? É um valor, né, que é considerado para o cálculo do tributo. Então, por exemplo, eu gosto muito de IPVA, né? Qual é a base de cálculo do IPVA? O valor venal do veículo, né? A gente sabe que cada veículo ele sofre uma depreciação. E qual é o valor venal? É o valor do veículo atual, né? O valor já considerado aquela questão de depreciação. Então, a cada ano,
aquele veículo ele vai diminuindo, né, de valor, né, e a base de cálculo vai diminuindo, e, em consequência, o tributo também vai diminuindo, né, por isso que a cada ano que se paga, você paga um IPVA com valor menor, justamente porque a base de cálculo dele é o valor venal do veículo. O fato gerador é exatamente a concretização da hipótese de incidência. Aí você me pergunta, o que é hipótese de incidência? A hipótese de incidência nada mais é do que a lei do tributo, né? A previsão legal de cobrança do tributo. Então, qual a hipótese de incidência do IPVA? Possuir veículo automotor. Então, no momento em que eu possuo um veículo automotor, eu concretizo aquele fato gerador, concretizo aquela hipótese de incidência e, de fato, acontece o fato gerador daquele tributo, daquele imposto. Então, o imposto é o tributo, né, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa à vida do contribuinte, à sua atividade ou ao seu patrimônio. Essa figura tributária também é prevista no artigo 145, inciso 1º da Constituição Federal. É tributo não vinculado, né? Como eu falei, os impostos eles não são vinculados à atividade estatal, ou seja, refere-se à atividade do particular, né? Estando restrito ao âmbito privado do contribuinte. Como é sabido, basta a realização do fato gerador para o nascimento ou surgimento da obrigação tributária e, posteriormente, o recolhimento do imposto, o que lhe dá características de tributo unilateral. Da mesma forma, disse que o imposto é gravante à arrecadação não afetada, né? E aí, a Constituição, ela prevê, né, de modo taxativo a lista dos impostos, tanto federais, estaduais e municipais. Aí a gente vai ver, né? Quais são os impostos que são federais, né? No caso, esses impostos só a União pode cobrar. Então, são esses, né? O II, né, o Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros, né? Por exemplo, eu comprei um celular lá na China, e aí quando ele chegar no Brasil, a alfândega, né, a Receita Federal vai me cobrar o imposto de importação, né, daquele celular. O imposto de exportação, imposto sobre a exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Então, por exemplo, se eu sou um produtor de arroz ou de soja e quero exportar esse produto para o exterior, vou ter que pagar o imposto sobre a exportação. O IR, né, que eu já mencionei aqui, imposto sobre a renda e proveniência de qualquer natureza. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Aí nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Aí temos também o ITR, né, Imposto sobre Propriedade Rural. O IGF, que eu tinha mencionado, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Cabe destacar que esse imposto aqui, ele nunca foi cobrado, tá certo? O IGF, ele nem existe ainda a lei complementar que vai regulamentar ele. Ele só tem a previsão legal na Constituição Federal. Ele tá, a Constituição ele traz a previsão legal para cobrar o tributo, né? O artigo 153. Mas aí não, até hoje não existe lei complementar para cobrança desse tributo. Impostos residuais, né? Esses impostos residuais seriam impostos, né, que vão ser cobrados sobre produtos, né? E ainda hoje também eles não se têm, certo? Esses impostos residuais também não existem legislação complementar para a cobrança deles. Bem como também o IEG, né? O Imposto Extraordinário de Guerra ou de Iminência de Guerra, né? Também ele nunca foi cobrado, né? Porque o Brasil até então nunca se envolveu em nenhuma guerra, mas existe a previsão legal de o governo federal cobrar, né, um imposto sobre guerra, extraordinário de guerra. Impostos estaduais. Aí vocês vejam, enquanto a União tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 impostos, os estados só têm 3, né? Quais são? O ITCMD, né? O Imposto sobre Transmissão de Causas Mortis e Doação de qualquer bens ou direitos. O que é esse imposto? Quando alguém morre, né, e vai passar a herança para outra pessoa, o Estado cobra
um imposto sobre essa transmissão dessa herança, certo? Tanto de herança como também de doação. Então, eu tenho um terreno, quero doar para uma organização, eu tenho que pagar um imposto sobre essa doação. Então, é cobrar tanto na transmissão, né, de causa mortícia, no caso de herança, como também de doação. Aí nós temos o ICMS, né, que é basicamente o imposto que gera mais receita para o Estado, que é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. Então, você vai comercializar uma mercadoria, qualquer loja que vai comercializar uma mercadoria e vai levar ela de um município para outro, ou levar ela de um estado para outro, tem a incidência do ICMS. Então, qualquer empresa que vá circular mercadorias de um estado para outro ou de um município para outro é obrigada a cobrar, né, a pagar ICMS sobre essa mercadoria. E o IPVA, né? PVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que eu já tinha falado para vocês, né? Então, se eu possuir um veículo ou carro, né? Um carro ou uma moto, eu vou ter que pagar IPVA para o Estado. Aí nós vamos agora para os impostos municipais. Também são 3. Quais são? O IPTU, né? Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Então, se eu possuo qualquer imóvel dentro da propriedade urbana do município, eu vou ter que pagar IPTU todo ano. O ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, esse é de garantia, bem como cessão de direitos e aquisição. O ITBI, quando é que ele é calculado? Quando eu vou fazer a transmissão entre pessoas vivas de qualquer título, seja um imóvel, seja um bem, né? Eu vou passar entre pessoas vivas, vai ser cobrado ITBI. Não confundir ITBI com ITCMD. O ITCMD é para transmissão por causa de morte. Então, alguém morreu, né? Vai transferir esse bem da herança para outra pessoa. Nesse caso, tem a incidência do ITCMD, né? Tanto para transmissão por causa de morte ou doação. Já o ITBI é a transmissão entre pessoas vivas, certo? Então, eu tenho um imóvel, quero passar a titularidade desse imóvel para outra pessoa. Nesse caso, vai incidir o ITBI, eu vou ter que pagar o ITBI lá para o município, certo? Tanto um imóvel, né, ou um bem, né, de natureza aí. E o ISS, né, que vai ser, no caso, o imposto que gera mais receita para os municípios é o ISS, que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, se a empresa ela trabalha com serviço, seja de qualquer natureza, ou seja, cabeleireiro, ou seja, qualquer serviço que vocês pensarem, lavar jato, ou qualquer serviço de construção, qualquer serviço vai ter que pagar o ISS lá para o município, tá certo? Qualquer ISS, qualquer serviço. Aí vocês podem me perguntar, Pedro, e por exemplo, tá havendo aí essa obra, teve aí uma obra recente da estrada, né, que teve a reforma, né, da estrada que liga Copa a Iguatu, né, aquela estrada que fica próxima à EP. Então, aquela estrada, a empresa, né, que fez a obra, que contratou com o Estado, ela vai pagar ISS para que município? Vai cobrar o ISS para o município de Icó ou para o município de Iguatu, né? Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai ser dono desse ISS? O município de Icó ou o município de Iguatu? O que é que vocês acham? Os dois. Os dois já recebeu. Se Os é de dois vai receber. Vai receber de acordo com os limites do município. Então, até aquele ponto da estrada que for do ICO, a empresa vai ter que pagar o ISS para o município de ICO. Aí, quando for o limite da cidade de ICO para Iguatu, a empresa também vai ter que pagar aquele imposto para Iguatu. Oi. No caso, vamos supor que tivesse outra cidade que também tivesse o mesmo acesso por essa estrada, do Icó para Iguatu. No caso, ela não poderia intervir, né? Ela ia receber também uma parte desse ISS, certo? Então, Cedro, por exemplo,
Vamos dizer que essa obra também passa pela Estrada do Cedro. Então, os trechos que vão ser pavimentados, que forem dentro do território do município de Cedro, a empresa também vai ter que ratear parte daquela obra e ter que pagar o imposto ISS para aquele município. Então, for feito qualquer tipo de serviço dentro do limite territorial do município, a empresa tem que pagar ISS para a prefeitura, certo? Correspondente de cada município. Tudo bem? Aqui a gente tem... pronto, e aqui nós já vimos os impostos, né? A gente viu que são vários. E agora a gente vai para a taxa, né? A taxa é um tributo vinculado à ação estatal, né? Atrelando-se à atividade pública e não à ação particular, né? Deverá ser exigida pelas entidades impositivas, tanto a União, Estados e municípios e Distrito Federal, não se admitindo exigência em face de atuação de empresa privada. De modo diverso do imposto, é exação bilateral, contraprestacional e sigmática, né? O que isso quer dizer, né? O que essas palavras difíceis quer dizer? Quer dizer que as taxas, elas só vão ser cobradas em face, né, de algo que vai ser gerado, né? Por exemplo, eu só vou pagar a taxa se realmente eu vou usufruir daquela contraprestação, daquele serviço pelo Estado. Então, por exemplo, enquanto eu... por exemplo, no Iguatu, a gente tem a rodoviária do Iguatu, tem alguns serviços que é privatizada, assim como a rodoviária também de Fortaleza. Se você, por exemplo, quiser entrar dentro do banheiro dessas rodoviárias, você vai ter que pagar lá um valor, né? Um valor de R$1, um e pouco, né? Mas esse valor é uma taxa que está sendo cobrada por esse serviço. Bem como, por exemplo, as taxas que são cobradas nos pedágios, certo? Então, você vai passar por uma estrada lá que é asfaltada e que tem a questão do pedágio. Então, por você passar por aquela estrada, você vai ter que pagar aquela taxa, né? E aí, é bom dizer que todo o valor que vai ser cobrado por essa taxa, né, por esse tributo, ele obrigatoriamente ele tem que ser revertido para o custeamento daquele serviço. Então, se a taxa está sendo cobrada pelo serviço público, obrigatoriamente aquele valor daquela taxa tem que ser colocado à disposição para a manutenção daquele serviço específico, tá certo? Diferente do imposto. Todo recurso que é advindo do imposto, ele pode ser utilizado para qualquer fim. Pode ser utilizado para educação, pode ser utilizado para saúde, para segurança, para qualquer área que o Estado quiser. Então, a taxa, ela tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte posto à sua disposição. É importante a gente salientar esse conceito aqui da taxa, né? Que a taxa ela tem que ser de um serviço que seja específico e divisível. Aí, por essa... Então, a taxa, ela só é cobrada quando ela atender essas seguintes características, né? Ela tem que ser cobrada através de um serviço público que seja específico e divisível. Aí, eu cito o exemplo da antiga taxa de iluminação pública, né? Anteriormente, a iluminação pública era cobrada como uma taxa, né? Mas só que se a gente for pensar, não tem como eu especificar o quanto de iluminação pública cada contribuinte está utilizando. Porque um poste, por exemplo, ele pode iluminar 2 casas, ou mesmo iluminar nenhuma das casas. Então, como é que eu vou saber o quanto que cada residência está utilizando daquela iluminação pública?
Então, por isso, né, que houve uma mudança, né, da cobrança desse tributo, né? Hoje a gente não fala em taxa de iluminação pública, e sim contribuição de iluminação pública. Então, existe, no caso, a contribuição, que, no caso, é outra espécie tributária diferente da taxa, né? A taxa, ela tem que ser específica e divisível, ou seja, eu tenho, né, que saber, na taxa, eu tenho que saber quanto cada pessoa está utilizando aquele serviço, ou seja, ela é divisível, eu consigo dizer quanto que cada pessoa está utilizando aquele serviço. Aí nós temos dois tipos de taxa, nós temos as taxas de polícia e as taxas de serviço, certo? As taxas, elas se subdividem nesses dois tipos. O que são taxas de polícia, né? O artigo 78 do Código Tributário Nacional, ele vai dizer o seguinte: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade, aos direitos individuais e coletivos. Então, essa taxa de polícia, também chamada taxa de fiscalização, será exigida em razão de atos de polícia realizados pela administração pública, pelos mais diversos órgãos ou entidades fiscalizatórios. Pagar-se-á tal taxa em virtude do exercício de regular o poder de polícia administrativa, tende a limitar a direitos ou liberdades individuais em benefício da coletividade. Então, pessoal, não é porque taxa de polícia que quer dizer que uma taxa da polícia, certo? Em si. Vamos compreender o que seria essa taxa de polícia. É uma taxa que ela vai do poder de polícia administrativa. Por exemplo, vou dar um exemplo dessa taxa. Quando você vai lá no Detran de sua cidade, estava falando da taxa de polícia, né? Não vão confundir taxa de polícia com a taxa que eu tenho que pagar para a polícia, não, tá certo? Não é isso, não. A taxa de polícia é uma taxa que é cobrada por o Estado estar se utilizando do poder de polícia administrativa. Então, vou dar um exemplo. Toda vez que o Estado for fiscalizar algo, ele está utilizando, né, de o poder de polícia de fiscalização. Então, ele pode cobrar uma taxa por estar utilizando essa fiscalização. Aí eu vou dar um exemplo para vocês da questão das vistorias. Então, por exemplo, o Estado, você vai lá no Detran, né, você é obrigado a fazer a vistoria, no caso, toda vez que você ou troca de placa, ou então você tem um determinado tempo, né, acontece alguma coisa com o seu veículo, aí você vai ter que fazer a vistoria lá no Detran. Então, o Detran, ele lhe cobra uma taxa por ele estar fazendo aquela vistoria no seu veículo, certo? Então, e da mesma forma, por exemplo, a Cefaz vai lá na empresa, né? Aconteceu algo lá na sua empresa e a Cefaz vai fiscalizar lá a sua empresa, lá o computador, ou algo lá, alguma coisa. Então, a Cefaz, ela pode cobrar lá uma taxa por aquela fiscalização que ela realizou. Então, essa taxa de polícia é chamada taxa de fiscalização, tá certo? Não vão confundir taxa de polícia com uma taxa que você vai ter que pagar para a polícia, não, tá certo? É a chamada taxa de fiscalização, é exigida quando a administração pública ela se coloca como detentora do poder fiscalizatório da polícia. Vocês entenderam essa taxa de polícia? Muita gente confunde essa questão da taxa de polícia. Alguém não entendeu?
Então, a gente pode, entender da taxa de polícia, a gente pode ir para a taxa de serviço. Então, a taxa de serviço, ela será cobrada em razão da prestação de um serviço público específico e divisível. Note que são requisitos cumulativos que se dá em contorno necessário à exigibilidade da taxa de serviço, sempre que dotada a especificidade e divisibilidade, né? Conforme tal, dispõe o artigo 79, incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional. Ressalta-se que a prestação de serviço público poderá ser de utilização efetiva ou potencial. Aí, não, como eu falei, né, não são poucos os serviços que preenchem os requisitos ensejados dessa taxa, né, como o serviço de luz, de gás, esgotamento sanitário, etc. Então, por isso que, no caso, esses serviços são considerados como contribuição e não como taxa, justamente pela questão da divisibilidade e especificidade, ou seja, eu tenho que saber o quanto cada indivíduo está utilizando, né, daquele espaço público, né, daquele serviço. Então, aí, como taxa, eu cito, por exemplo, a cobrança, né, das passagens, né, de utilização do espaço público da rodoviária, né, um exemplo de taxa, né, de serviço público. Aí nós temos a diferenciação de taxa versus tarifa. Qual a diferença de taxa e de tarifa, né? A taxa, ela não se confunde com tarifa, mesmo sendo ambas prestações pecuniárias tendentes a suprir recursos, a suprir de recursos os cofres estatais em face de serviços públicos prestados. A tarifa, uma espécie de preço público, é o preço da venda de um bem exibida por empresas prestacionais de serviços públicos, concessionárias ou permissionárias, como se vendedoras fossem. Já a taxa, como estudada, é um tributo imediatamente vinculado à ação estatal, atrelando-se à atividade pública e não à ação do particular. Então, por exemplo, você tem uma empresa que é concessionária, né? Aí, no caso, eu até confundi, né? Quando eu falei a questão lá do pedágio, né? O pedágio não é considerado como uma taxa, sim como uma tarifa, né? Porque quem está cobrando, no caso, aquele pedágio, é uma empresa privada. Então, toda vida que você tiver um valor que é cobrado por uma empresa privada, em razão do Estado, é considerado como tarifa. Se, no caso, aquele valor fosse cobrado e ser revertido diretamente pelo Estado, é taxa, certo? Então, a diferença é essa. Então, as tarifas, ela é um preço que é cobrado, no caso, por uma empresa que tem posse, né, de uma permissão ou de uma concessão do Estado para ela realizar. Então, por exemplo, um estádio público, né? Vamos dizer, aqueles estádios, né, do futebol, né? Você vai comprar um bilhete, né, um ingresso para assistir um jogo de futebol de um estádio, né? A gente sabe que aqueles estádios, eles foram feitos com dinheiro público, né? Por exemplo, aqueles estádios da Copa do Mundo, eles foram feitos com dinheiro público, mas aí o Estado ele dá concessão para empresas privadas administrarem aquele estádio. Então, aquele valor que você paga como ingresso para assistir uma partida de futebol, ali é uma tarifa que você paga à empresa e a empresa vai passar parte daquele valor ao Estado, certo? Então, essa é a diferenciação de taxa para tarifa. A tarifa é cobrada por uma empresa privada, tá certo? Por meio de um serviço público, tá certo? E a taxa em si é cobrada pelo poder estatal, certo? Entendido o que é taxa e tarifa? Alguém ficou com dúvida disso? Se tiver dúvida, fala, tá certo? Aí, passadas as taxas, a gente vai para o nosso terceiro espécie tributária, que é a questão das contribuições de melhoria, né? A contribuição de melhoria é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que representa um benefício especial oferido pelo contribuinte. Seu fim se destina às necessidades do serviço ou atividade estatal. É importante ressaltar que, para ensejar a cobrança
Então, o que é essa contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é quando o Estado realiza alguma obra pública, certo? Em que essa obra pública ela vai valorizar os imóveis, né, em torno daquela obra pública. Então, o Estado pode cobrar, né, contribuição de melhoria. Mas aí é importante ressaltar como deve ser feita essa cobrança de tributo. Então, não é de todo jeito que o Estado cobra, não. Então, essa parte é bastante importante da gente frisar. É importante ressaltar que, para ensejar a cobrança do referido tributo, deve ser estabelecida uma relação direta entre a obra pública construída e a valorização imobiliária dela decorrente. Então, o município ele tem que fazer um cálculo e tem que saber o quanto cada imóvel valorizou e quanto cada imóvel valorizou. Então, tem que ser feito um estudo, né? Tem que ter um memorial descritivo, tem que fazer um cálculo para saber realmente quanto que cada imóvel valorizou para eu poder, né, para aquele ente, ou estado, ou município, fazer essa cobrança da contribuição de melhoria. Aí você pode perguntar, Pedro, e quem cobra essa contribuição de melhoria? Vai ser o município, vai ser o estado ou vai ser a União? Aí eu vou dizer para você que depende. Se a obra for do município, for realizada com recursos municipais, quem cobra a contribuição de melhoria é o município. Se a obra for feita com recursos do Estado, né, for uma obra estadual, quem cobra a contribuição de melhoria é o Estado. Da mesma forma, se for uma obra realizada pela União, ela pode cobrar com contribuição de melhoria, né? A União quem cobra essa contribuição de melhoria, tá certo? Então, vai de acordo com a obra, né? Quem está realizando essa obra. Então, nota-se que o tributo é signalimático ou bilateral, com a cobrança lastreada na referabilidade. Com efeito, a majoração do valor dos imóveis é o que provoca o pagamento do tributo, o que nos permite concluir que a satisfação do crédito tributário só poderá ser exigida após o término da obra pública. Então, o que isso quer dizer? Que o Estado só vai poder me cobrar a contribuição de melhoria depois que ela terminar a obra pública e depois que ela saber o quanto que cada imóvel valorizou. E se os imóveis não tiver valorizado, então não há cobrança de contribuição de melhoria. Então, isso aqui é muito difícil, eu até digo para vocês que esse é um tipo de tributo que dificilmente ele é cobrado justamente por essa limitação do poder tributário que a Constituição impõe, que cada ente tem que dizer exatamente o quanto que cada imóvel valorizou. Então, dificilmente esse tributo ele é cobrado. Aí você pode perguntar, dificilmente ele é cobrado, mas ele é cobrado? Ele é cobrado, tá certo? Mas raramente você vê a cobrança desse tributo. Até porque, para que haja realmente a efetividade da cobrança dele, o Estado, né, o município, a União, tem que determinar quanto que cada imóvel valorizou. E aí, pessoal, dependendo da cobrança, os sujeitos particulares, né, os moradores em torno daquela obra, eles podem entrar na justiça e pedir a revisão do tributo, porque eles podem alegar que o imóvel não valorizou nada, certo? Ou então que o tributo foi majorado, né, foi aumentado, né, não houve tal valorização do imóvel. Então, eles podem, né, podem entrar na justiça, né, os moradores podem entrar na justiça e rever a cobrança desse tributo, ou mesmo rever o valor que foi cobrado, né, para menos, tá certo? Então, é um tributo que ele é muito contestado, tá certo? E muito difícil de ser cobrado, essa questão da contribuição de melhoria, tá certo? Vou só beber água. Pedro, mas quando é para cobrar, como é que o município faz para cobrar essa contribuição? É por onde, assim? O município, no caso, vamos dizer que ele for fazer uma obra, tá certo? Então, ele vai olhar, né, ele vai fazer o cálculo de quanto que cada imóvel em torno daquela obra, então só quem vai cobrar daqueles imóveis que tiver em torno daquela obra.
Então, ele vai, né, fazer um cálculo de cada imóvel que estiver em torno, e aí ele vai entrar em contato, né, com cada morador, né, e pegar os dados, né, para o lançamento do tributo, tá certo? Ah, Então, sim. Isso crédito vai para estradas também, é, essas obras? pode sim, pode ser cobrado com estrada. No caso, por exemplo, a gente teve uma obra que recentemente está sendo realizada, que é a questão da transposição do Rio São Francisco, né? Muitos imóveis se valorizaram com essa transposição. Então, Nossa, eu imagina não, a quantidade. né? Então, foi uma obra pública que várias propriedades, né, vários imóveis se valorizaram com ela. Então, a União ela pode, né, fazer um cálculo de melhoria, né, e cobrar essa contribuição de melhoria desses imóveis frente a essa obra, tá certo? Então, é feito um cálculo justamente depois, né, depois que a obra é terminada, né, aí a União, né, o Estado, o município vai fazer realmente um estudo da melhoria daqueles imóveis para depois cobrar o tributo, tá certo? Então, vai entrar em contato, né? Vai ver o registro, né, desses imóveis. Toda prefeitura, ela tem o registro, tá certo? De cada imóvel, a prefeitura, quando você vai comprar um imóvel, você tem a escritura, a prefeitura, ela tem todos os dados, né? De quem possui aquele imóvel, até porque as prefeituras, elas cobram IPTU, né? Todo ano. Então, eles têm os dados dos contribuintes, né? E aí eles lançam, né, o tributo, tá certo? Tá Entendi, certo. entendido a contribuição de melhoria? Sim, entendido. Então a gente pode ir por um empréstimo compulsório. Até hoje, tá certo? Nunca foi cobrado empréstimo compulsório, tá certo? Até hoje existe a previsão legal para cobrança desse tributo, mas até hoje ele não foi cobrado, nunca foi cobrado, tá certo? Eles estão instituídos, né, disciplinados no artigo 148 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse social, observado o dispositivo do artigo 150, inciso 3º, a linha B. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Então, vamos lá. O que é um empréstimo compulsório? Como o nome propriamente já diz, é o único tributo que o Estado depois vai devolver para os contribuintes. Como o nome diz, é um empréstimo, tá certo? É um empréstimo, um tributo que a União vai cobrar do sujeito passivo e, posteriormente, ela vai devolver esse valor. Então, é um empréstimo. Mas é um empréstimo forçado, tá certo? Porque é um empréstimo compulsório, ou seja, eu não tenho escolha, tá certo? Eu vou ter que emprestar o dinheiro, eu sou obrigado a emprestar o dinheiro para o Estado. E ele só pode ser cobrado nessas duas situações. Qual é a primeira situação? Em caso de calamidade pública, certo? Ou no caso de iminência de guerra externa, ou no caso de guerra externa ou de sua iminência. Então, por exemplo, agora nós estamos na calamidade pública do coronavírus. Então, vamos dizer que o Estado, ele não tenha mais dinheiro, certo? O Estado quebrou. Além do coronavírus, vamos dizer que vem um tufão para cá, mata um monte de gente, né? E aí A o luz do Estado gafanhoto. entra né? Vem aqui uma guerra, né? Entre a questão dos gafanhotos, destrua um bom bocado das lavouras, né? E aí o Estado tem que prever, né, recurso para as pessoas mais pobres. Então, ele pode instituir um empréstimo compulsório, né, pode determinar, através de uma lei complementar, ele vai determinar quem que vai pagar esse empréstimo compulsório. Então, ele pode, pessoas que têm uma renda acima de R$ 3.000, acima de R$ 5.000, vão ter que emprestar tal valor para o Estado. Então, a União ela vai criar uma lei complementar disciplinando como esse tributo vai ser pago, né? Quem vai pagar, quanto vai pagar,
né? Então, até hoje, nunca foi cobrado, tá certo? Esse empréstimo compulsório. Até hoje, desde que foi criada a previsão legal lá na Constituição Federal, ele nunca foi criado. Então, ele só pode ser cobrado nessas duas situações. Em caso de calamidade pública, de guerra ou de iminência de guerra, e no segundo caso, em que a União tiver que fazer investimento público de caráter urgente e relevante interesse social, observado no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Então, é um investimento público que é urgente e que vai beneficiar toda a população, tá certo? Então, não tem que ser só a população de tal estado. Tem que ser um investimento público que o Estado vai fazer de forma urgente, que vai beneficiar toda a população, até porque esse tributo ele tem que obedecer àquele princípio lá da uniformidade geográfica, tá certo? Lembra lá do princípio da uniformidade geográfica que nós vimos na semana passada? Ele vem dizer que a União ela tem que instituir tributos igualitariamente em todo o território nacional, tá certo? Então, o mesmo tributo que o Estado do Ceará paga, quem mora lá em São Paulo, né, no Rio Grande do Sul, vai ter que pagar o mesmo tributo da mesma forma, e esse imposto, aliás, esse tributo, ele tem que beneficiar todos de forma igualitária, tá certo? Então, tem que observar esses princípios. Aí diz assim, como já observado, é cristalino o caráter tributário que permeia o empréstimo compulsório, também denominado empréstimo forçado. Seja porque há perfeito encaixe no conceito de tributo delineado no artigo 3º do Código Tributário Nacional, seja na sua localização topológica na Carta Magna, dentro dos princípios norteadores do ordenamento jurídico tributário. Além disso, não perca de vista que o gravame está disciplinado no próprio Código Tributário Nacional, o que só vem a reafirmar sua natureza tributária. Então, o que ele está dizendo aqui? Mesmo que o empréstimo compulsório tenha essa conotação negativa, né, de empréstimo forçado, ele é um empréstimo, aliás, é um tributo que ele é legalizado, né, é um tributo como qualquer outro, porque ele é previsto na Constituição como qualquer outro tributo. Então, ele tem a sua natureza tributária, por mais que tenha, né, esse nome aqui de empréstimo, né. Então, esse é o quarto. Aí nós vamos para o último tributo, né, que é a questão das contribuições. Então, as contribuições. Para estudarmos as contribuições, há que estudar o artigo 149 da Constituição Federal. Nesse preceptivo, destacam-se no âmbito compensacional. Então, nós temos, pessoal, 3 tipos de contribuições. Nós temos as contribuições, no caso, as contribuições federais, aliás, eu vou já falar dos tipos das contribuições, mas antes a questão da competência, né? As contribuições federais são de competência exclusiva da União, tá certo? Aí tem as competências estaduais, distritais, municipais, de acordo com cada estado, né, federal e município. Aí nós temos as contribuições municipais, de competência do município e Distrito Federal, que é a contribuição para o custeio de serviços, iluminação pública, né? Eu já tinha falado, né, que a iluminação pública é cobrada mediante uma contribuição para cada município. Aí chama-se contribuição porque não tem como associar a uma taxa, uma vez que faltam os elementos de especificidade e divisibilidade para a exação. Com efeito, o serviço de iluminação pública não é prestado a um número determinado ou determinado de contribuintes, mas sim a qualquer pessoa sob o qual incidam os raios de luz oriundos dos postes públicos de iluminação nos logradouros públicos. É o que eu já havia falado, né? A questão da iluminação pública, né? Porque que antes, pessoal, a iluminação pública era cobrada através de taxa, tá certo? Então, aí, depois da Constituição de 88, depois do lançamento do
do Código Tributário Nacional, aí mudou, né, do nome de taxa de iluminação pública para contribuição de iluminação pública, justamente porque não tem como eu saber quanto que cada casa está utilizando da luz daquele poste, tá certo? E aí nós temos 3 tipos de contribuição. Nós temos as contribuições sociais, as contribuições de intervenção do domínio econômico e as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Aí a gente vai estudar cada uma delas, né? Vamos ver os 3 tipos de contribuições. As contribuições sociais, elas estão previstas no artigo 149 da Constituição Federal, são as mais importantes contribuições, tanto no que tange ao volume de arrecadação, quanto no que concerne à importância acadêmica. Então, de acordo com o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, são as contribuições sociais. Aí, dentro das contribuições sociais, a gente tem a divisão, né? Nós temos as contribuições sociais gerais e as contribuições da Seguridade Social. Aí nós temos lá as contribuições sociais gerais. São de competência da União e estão regradas pelo mesmo regime jurídico das demais contribuições previstas no artigo 149 da Constituição Federal. As contribuições sociais gerais são as contribuições ao salário e educação, as contribuições do Sistema S. Aí, por exemplo, quando você paga uma conta de luz, por exemplo, você pode ver lá na conta de luz que vem dizendo assim, que parte daquele dinheiro são de acordo com o PIS e o COFINS. Vocês já ouviram falar nesses tributos, PIS e COFINS? Os PIS e o COFINS são exatamente contribuições sociais. Esses valores, parte deles são distribuídos para o chamado Sistema S, né? O que é o Sistema S? É o SEBRAE, o SESC, o SESI, o SENAC, certo? Então, o Sistema S, certo? Que são organizações voltadas à questão da saúde, né, à educação profissional, o amparo à empresa, etc. Então, são o sistema é esse. Parte dessas contribuições sociais, elas vão em endereçamento à manutenção do sistema S. E nós temos as contribuições da Seguridade Social, né? O que é a Seguridade Social? A questão da previdência, né? O orçamento da Seguridade Social é composto de receitas advindas de recursos dos entes públicos por meio de impostos, de receitas oriundas das contribuições específicas. Essas últimas são criadas por lei, com autorização constitucional para o custeamento da Seguridade Social. Temos 4 fontes de custeios da Seguridade Social previstas no artigo 195, incisos de 1 a 4 da Constituição Federal, sendo que todas podem ser criadas por meio de lei ordinária ou até mesmo por medida provisória. E aqui são a questão das fontes, né, da Seguridade Social. A primeira fonte é a questão do importador, né? Então, parte daquele imposto, né, de importação que eu estou pagando no Estado, parte vai para a Previdência. A questão das receitas de loteria. Então, quando vocês fazem um jogo lá na Lotec, né? Jogo na Mega Sena, na Quina, né? Parte da receita daquela loteria vai para a Previdência, o trabalhador. Então, quando o meu salário, né? Parte do meu salário, uma porcentagem do meu salário, de acordo com o que eu ganho, vai para a questão da Previdência. Então, se você ganha um salário mínimo, com a mudança, acho que o ano passado, era de 8%, caiu para 7%. Aí quem ganha de 1.500 até um certo valor, acho que até 2.000 e pouco, você paga 11%. Aí acho que de 2.000 a 3.000 até para cima, você já paga, no caso, 14%. Aí tem as alíquotas, né, de acordo com a base de cálculo no caso do trabalhador. Então, de acordo com o salário que você ganha, parte daquele salário vai para a Previdência. E também o empregador. Então, o empregador, a empresa, além de pagar o funcionário, parte do salário daquele funcionário, o empregador também destina à Previdência. Tanto na questão, né, vai para a Previdência, no caso, eu acho que é uns 12% do salário que o empresário paga, o empregador vai para a Previdência, e, além disso, o empregador também paga
uma parcela daquele salário para o FGTS, tá certo? É uma prestação que o empregador paga. E outras contribuições sociais, né? O STF associa outras contribuições às que podem ser criadas no plano da competência residual da União, conforme se prevê no artigo 195, né, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tal preceptivo, como é sabido, exige a análise do artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. Podendo, ao confronto dos dispositivos, temos que as contribuições residuais para a Seguridade Social devem observar os seguintes requisitos, né? Então, tem que ser criada mediante lei complementar, né, sem defesa a utilização da medida provisória, deve ser instituída pela União e deve ter o atendimento ao princípio da não cumulatividade, ou seja, não pode ser uma contribuição cobrada pelo mesmo fato gerador. Então, eu não posso ter uma bitributação, tá certo? E também existe a vedação da coincidência entre o fato gerador e a base de cálculo com o fato gerador ou base de cálculo de outras contribuições. Então, essas outras contribuições, elas não podem incidir sobre o mesmo fato gerador. Então, por exemplo, no caso do salário, né, que a base de cálculo da contribuição da Previdência, né, eu não posso ter o mesmo cálculo, né, daquele fato gerador. Aí nós vamos para o segundo, aí nós já vimos o primeiro tipo de contribuição, que é as contribuições sociais. Aí agora nós vamos ver o segundo tipo de contribuições, que são as contribuições de intervenção do domínio econômico, né? As contribuições de intervenção do domínio econômico, também chamadas de contribuições interventivas, ou CIDs, de competência exclusiva da União, apresentam-se como tributos federais e têm como seu o seu regramento disposto no artigo 144, parágrafo 2º, incisos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal. Atividades econômicas que precisam sofrer intervenção do Estado Federal, de modo a provocar, ora, um controle fiscalizatório, regulando o fluxo de produção ou atividade de fomento tendente à melhoria do setor beneficiado. Aí, o artigo 149, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal, aplicam, no caso, as CIDs, né? Essas contribuições também são chamadas de CID, né? Vou já dar um exemplo do que seriam essas CIDs. Aí, no caso, as regras, né? Não incidirão sobre receitas decorrentes de exportação e incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Poderão ter alíquotas ad valorem, né? Tendo por base o faturamento, a receita bruta, o valor da operação, no caso de importação, o valor aduaneiro, ou específica, tendo como base a unidade de medida adotada. Obedecerão a todos os princípios constitucionais tributários, ressalvando o caso da CID combustível. Então, essas são contribuições, né, que visam uma intervenção do Estado. Então, por exemplo, quando você importa algo, por exemplo, você está importando muito a questão de eletrônicos, né? Então, parte quando você importa algo, o Estado pode cobrar uma CID sobre aquela importação, justamente porque aquele bem eu poderia muito bem comprar aquele bem aqui no território nacional. Então, essa contribuição, ela meio que ela é criada para, no caso, resguardar a questão da produção nacional, tá certo? Então, é por isso que além do imposto de importação, é cobrado, né, uma contribuição, uma CID, né, a contribuição de intervenção do domínio econômico. Aí nós temos, no caso, dois exemplos desse tributo, né? Nós temos a CID combustível, né, que é um valor que é cobrado na questão da gasolina, né? Então, vocês sabem que o Brasil, o nosso país, ele
ele importa praticamente toda a gasolina, né, que a gente utiliza, né? Nós exportamos petróleo bruto para outros países e importamos os derivados do petróleo, como a gasolina, tá certo? Então, a CID de combustível, ela recai sobre a importação e a comercialização do petróleo e gás natural e derivados, e sobre o álcool etílico combustível. E aí, com a emenda complementar de 42 de 2003, autorizou-se a possibilidade da instituição de cibercombustível atingindo a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Então, aí, essa questão da combustível, parte do valor da gasolina que a gente paga vai para o pagamento desse tributo. Além de ICMS, de ISS, é cobrado também a questão de IPI, de IPI não, de PIS, de COFINS, é cobrado também a CID de combustível. Aí nós temos a CID Royalties, né? Que atende ao programa de estímulo à interação da universidade e empresa para apoio à inovação, buscando estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o fomento de pesquisa, em total de ratificação dos dispostos da Constituição Federal. São considerados contratos de transferência de tecnologia para fins de incidência do CID Royalties, os contratos relativos à exploração de patentes ou uso de marca e do fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. O que é esses royalties, né? Então, quando as empresas, né, buscam a tecnologia, né, buscam a questão da transferência de tecnologia para desenvolvimento ou da empresa ou do Estado tecnológico brasileiro, aí a União pode cobrar, né, a questão de uma percentagem, né, um tributo sobre aquele royalty. Atentem que existem outras contribuições de intervenção do domínio econômico, bem como pouco conhecidas, como a EFRMM, né, adicional de frete para renovação da marinha mercante, e o ATPM, né, que é o adicional de tarifa portuária. Então, esses são exemplos, né, das CIDs, contribuição de intervenção de domínio econômico. E aí nós vamos para o último tipo, né, de contribuição, que são as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, né, que essas contribuições de categoria profissionais e econômicas também são denominadas de contribuições profissionais ou corporativas, são de competência exclusiva da União e mostram-se como tributos federais e observam os princípios constitucionais tributários, sem reserva. Aí nós temos dois exemplos desse tributo, né? A questão da contribuição de anuidade e a contribuição sindical. Então, a contribuição de unidade, né, ela busca prover recursos aos órgãos controladores e fiscalizadores das profissões, ou seja, os conselhos regionais, o CREA, né, o CRM, o CRC, a OAB, né, são aqueles conselhos, né, de cada categoria profissional. Então, todo ano, por exemplo, eu tinha o CRA, eu cancelei porque eu não estava atuando mais como administrador. Então, todo ano eu pagava, né, uma anuidade por CRA. Quem é advogado, por exemplo, todo ano deve pagar, né, a anuidade lá da OAB para poder exercer a profissão de advogado. Da mesma forma, o contador, para ele atuar como contador, né, exercer sua profissão, ele tem que todo ano pagar, né, ao CRC, o Conselho Regional de Contabilidade. E as contribuições sindicais, né, tem por natureza tributária, portanto obrigatória, sendo legalmente prevista e cobrada a todos os trabalhadores, né, filiados ou não à organização sindical correspondente. A contribuição confederativa, de modo, não detém natureza tributária, estabelecida pela Assembleia Geral, cobrada, né, dos filiados do respectivo sindicato para custeio do sistema federativo de representação sindical. Então, as contribuições sindicais, né? Seja eu filiado ou não ao sindicato, todo ano eu pago, né, uma percentagem, né, para o meu sindicato, né,
a qual eu sou vinculado. No caso, professor, né, eu tenho que pagar todo ano a contribuição para aquele sindicato, né, de professores. E aí nós temos as referências bibliográficas, né, e aí nós encerramos essa parte do direito tributário.